noite, Tayô. Muito Boa obrigada pela sua noite. presença. Hoje nós vamos entrevistar a Tayô. A Tayô é escritora, massoterapeuta, artesã, confeiteira, Ixi, uma gama de coisa. miss, modelo plus size, autora do livro No Terreiro do Vovô Piroba, Ele Conta a História. Tayô também é coautora em outras 3 antologias e também ela é empreendedora. Tayô é umbandista há 8 anos, batizada como católica, porém ela tem uma ancestralidade umbandista. Sim, muito grande. Já vem desde das minhas tataravós pra cá, né? Só que no começo a gente não entende que a gente tem que aceitar a nossa ancestralidade, né? Às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente até ignora, vamos dizer assim, né? Mas quando vem, a gente tem que estar aí pronto. E é um orgulho muito grande poder falar um pouco da minha ancestralidade, estudar como foi os meus ancestrais, né? E a gente pegou e resumiu um pouquinho tudo isso. Tayô, conta um pouquinho pra mim como surgiu a ideia do livro. Eu sei, mas eu vou querer que você conte pra todo mundo. Essas nossas reuniões, de vez em quando, sai cada bate-papo muito legal, né? Então, foi numa reunião que a gente estava num bate-papo gostoso e, de repente, eu comecei a contar um pouquinho da minha ancestralidade e por que não reunir num livro? Então, foi nessa reunião que a gente resolveu falar um pouco da ancestralidade, por que não desmistificar a Umbanda para as crianças de uma forma mais ilustrativa. Então, foi desse bate-papo que a gente sentou e começou a desmistificar esse livro e fazer. Que é o que eu brinco, né? No sofá da minha sala, nós entramos com uma ideia e saímos com um projeto. Verdade. Conte-nos um pouquinho sobre o livro. Então, o livro ele vem para desmistificar o que é a Umbanda, o que são os orixás, como ela surgiu, de uma forma mais ilustrativa. Por que não começar dos nossos pequenos, né? Hoje em dia, infelizmente, tem muito preconceito. E se a gente começar ensinando desde pequenininho e de uma forma mais simples, fica tudo muito mais fácil, as crianças param de discriminar uma a outra. Infelizmente, a gente sabe que tem esse preconceito, né? E quando é criança, é muito mais fácil do que um adulto. A criança é mais fácil de lapidar. Então, o que a gente fez? A gente, de uma forma mais lúdica, a gente resolveu colocar tudo num livro. Então, assim, o livro vem para isso, para desmistificar o que é a Umbanda, como ela surgiu, por que a gente usa ervas, por que alguns orixás têm fruta que eles gostam, ou por que lidar com isso. Então, de uma forma mais lúdica, mais singela, a gente resolveu desmistificar e fazer tudo num livro. No livro, nós temos um homenageado. Sim. No meio dessa conversa, sua mãe estava presente no dia. Verdade. E ela contou um pouquinho do passado dela também. Sim. E nessa história surgiu o personagem. Conta um pouquinho quem era o verdadeiro Piroba. O vovô Piroba, ele realmente existiu. Ele era um primo da minha bisavó, né, lá na Bahia. Ele morava no interior de Feira de Santana, né? Então ele fazia questão de ensinar para os netos, sobrinhos, primos e afilhados o que era a Umbanda, quais eram as nossas raízes, o porquê. Então ele sentava com as crianças, né? Então ele dava mel para explicar o porquê que o mel tinha sentido, as frutas. Então ele sentava com as crianças, às vezes de tarde, acendia uma fogueira. Então ele explicava o que era a nossa religião, a nossa ancestralidade. E aí todo mundo ficava em volta da fogueira ou ficava em volta dele para poder saber um pouquinho mais. O nome dele original é André Quiroga, né? E aí a gente transformou ele no vovô Piroba. Conta um pouquinho para mim da sua trajetória como escritora, como tudo começou. Então, eu sempre gostei de falar sobre ancestralidade, estudar mais sobre as minhas raízes. Mas eu nunca tinha imaginado transformar ele num livro. Então, eu tinha muita coisa escrita, né? Participei de outras antologias, até para falar sobre os complexos, empoderamento, como melhorar como pessoa, como mulher. Então, assim, eu participei de muitas antologias e as minhas memórias mesmo estavam só
escritas e guardadas na gaveta. Até o dia da nossa reunião, que aí eu resolvi transformar em livro mesmo, para a gente poder difundir, né, a Umbanda, como ela é, quais são os fundamentos dela. Então aí eu resolvi, Tayô, junto com você, transformar num livro. E como foi ser contemplada no edital da Lei Paulo Gustavo, sendo o projeto de maior nota em obra literária contemplado? Olha, vou falar para você que foi uma emoção tão grande, porque assim, é um privilégio poder transformar um projeto num livro, né? Poder fazer que chegue em outras pessoas. Então, assim, é muito importante a valorização do nosso trabalho, do projeto. Então, assim, ter sido contemplada na Lei Paulo Gustavo foi, assim, um privilégio muito grande, né? E poder fazer o nosso livro, mandar para outras pessoas, para as crianças principalmente, para entender tudo isso, foi muito... Que é importante dizer, né, que o projeto, ele prevê contrapartidas. Sim. E muitas das nossas contrapartidas são para crianças de ONG, para alas de hospitais, Verdade. Fora para a comunidade também, que a gente vai ter brincadeiras, Sim. de deixar no terminal rodoviário, deixar livro na árvore, no ponto de ônibus. Então, assim, nós fizemos todo um projeto adaptado para que outras pessoas possam ter acesso, né? Para facilitar, na verdade, chegar na mão das pessoas, né? Principalmente das crianças. Então, assim, ter sido contemplada foi o momento, acho que, mais mágico da minha vida. E tem um outro detalhe, né, que talvez algumas pessoas não saibam. Logo após o período dessa nossa conversa, de início do projeto, nós nem pensávamos ainda em participar do edital. A princípio era uma ideia, quando tivermos o recurso. Verdade. E eu fui internada em seguida, né? Para quem não sabe, eu tive uma retirada de órgãos, fiquei quase 1 ano hospitalizada. E nós conversávamos, o projeto foi todo absorvido e elaborado via WhatsApp. Verdade. Né? Também, então isso é muito bacana. Às vezes era madrugada, às vezes era final de semana. Mas... Eu costumo dizer que a Tayô, ela é aquela amiga artista que embarcou nas minhas maluquices, nas minhas ideias literárias, num piscar de olhos, assim, ela aceitou o desafio, ela embarcou, ela me ensinou muito, porque um dos principais objetivos do projeto, né, é desmitificar muita coisa, lidar com o preconceito e também um mix de religiões, né? Sim. Eu sou católica, ela é umbandista. Quem trabalha com literatura, muitas vezes a gente precisa estudar assuntos, Sim. Né? Se você vai fazer... Eu tenho livros no projeto que são com evangélicos, com católicos, que são relacionados à religiosidade em si. Então, assim, esse é o nosso foco, né? Sim. Combater o preconceito. Exatamente. Utilizando a literatura. Agora, me conta um pouquinho, vamos entrar numa parte mais pessoal. Quando você iniciou na Umbanda? Então, na Umbanda eu iniciei tem 8 anos, né? Eu nasci e me batizei católica. Com 14 anos eu perdi minha avó e eu queria entender o que tinha acontecido, porque de tarde eu estava falando com ela e de noite eu estava indo pro velório. Então eu comecei a procurar os porquês, né? Então eu fui muito tempo pro centro kardecista, mas eu ainda me sentia vazia. Não era algo que me completava. Então, quando eu fui pra Umbanda, eu realmente entendi o sentido do que me deixava vazia e entendi que eu tinha que abraçar a minha ancestralidade e ela ia me trazer o conforto e as explicações que eu precisava. Então, eu consegui realmente, dentro da Umbanda, entender esses porquês, né? Que não finaliza aqui. Tem muito mais, né? Da espiritualidade, tudo isso vai te ensinando. E aí, quando eu aceitei as minhas raízes, eu entendi esses porquês, né? Agora, me conta um pouquinho, como é o ensinamento da Umbanda para as crianças no terreiro? Nós sabemos, na Igreja Católica, por exemplo, eu fiz a catequese, fiz primeira comunhão, crismei. Nas igrejas evangélicas tem as escolinhas dominicais.
Como que é esse ensinamento, essa base? Então, na Umbanda não é obrigatório, não tem catequese, não tem escolinha dominical, né? Na verdade, a criança, quando ela é iniciada na religião, ou porque houve uma necessidade, ou porque ela já acompanha os pais, né? Não tem, olha, você tem que ir, tem a escolinha de ensinamentos. Não, não é uma obrigação, né? Até porque na Umbanda a gente não é obrigado a nada. Você não tem, você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer, né? Até porque as bases da Umbanda é a união, é a igualdade, é a caridade. Então você não pode se sentir obrigado. Então não tem uma escolinha que vai ensinar aquela criança a frequentar o terreiro. Você é obrigado a domingo ter a escolinha de desenvolvimento. Não tem, né? Na verdade, a criança quando vai, ou ela vai já acompanha os pais, ou porque ela teve uma necessidade, aí ela é iniciada na religião, tá? É diferente de quando tinha o tempo do vovô Piroba, que as crianças sentavam, porque a gente sabe que hoje em dia as crianças são mais de celular, não é aquele negócio de ficar sentadinho ali para ouvir, é mais difícil. Acho que até isso, a ideia do livro surgiu disso, das crianças entenderem essa parte de ouvir a sabedoria do mais velho, de parar para ficar, eu só fico no celular, ou eu só fico na televisão e eu não presto atenção no ensinamento, né? Então, assim, fazer essa ilustração veio também para isso, dessa necessidade das crianças também pararem um pouquinho para escutar uma história, para saber uma lenda, para aprender como funciona. Agora, vamos para uma pergunta mais específica da literatura. Qual a importância da literatura infantil retratar a Umbanda? Você acredita que o conhecimento gera respeito? Sim, com certeza. A partir do momento que eu entendo o que é a religião do outro, eu passo a respeitar, porque eu sei o que é e o que ela vai trazer de, vamos dizer assim, olha, o meu amiguinho me ensinou isso hoje. Então é legal, por exemplo, eu sei um pouco da sua, você sabe um pouco da minha. Então, assim, gero respeito porque eu vou aprender e aí eu vou passar para um adulto. É mais fácil uma criança ensinar para um adulto do que a gente tentar lapidar esse adulto. Então, a partir do momento que a gente vai ensinar para essa criança de uma forma mais lúdica, que a gente precisa também ter uma forma de explicar para as crianças, porque a gente sabe que elas são agitadas, elas não vão querer ficar com coisas maçantes. Então, de uma forma mais simples, mais lúdica, é mais fácil. E ela passa a respeitar aquele amiguinho também. Por que o meu amiguinho usa branco? Olha, é por isso, isso e isso. Olha, eu aprendi hoje que o meu amiguinho, ele frequenta um lugar assim, assim, assim. É mais fácil, né? Acaba com esse negócio, eu não posso ficar com você, a minha mãe não permite. Mas eu não sei o porquê. Entendeu? As pessoas não param para explicar. Olha, o catolicismo é assim, olha, o espiritismo é assim, olha, a Umbanda é assim, o candomblé é assim. Então, assim, com o livro vai ficar muito mais fácil. É uma forma mais simplificada da gente poder ensinar para as crianças. Até porque nós vivemos num país laico, onde existem leis, né, que combatem. Exatamente. Até porque em 2024 houveram mais de 84% de denúncias contra o preconceito, a intolerância religiosa. É importante a gente até deixar, depois vai estar aparecendo na gravação no vídeo. Ocorreu algum caso de discriminação, de intolerância religiosa? Disque 100, né? Você pode ligar também para a Polícia Militar 190, mas o telefone de denúncia, né, o Disque Denúncia é o 100. Tayô, você já sofreu intolerância religiosa? Diretamente, não. De chegarem para mim e xingarem, não. Mas, às vezes, as pessoas olham para você, qual é a sua religião? Eu sou umbandista. Passa a te olhar torto. Algumas pessoas que, mais ignorantes, passam a nem chegar perto de você. Então, assim, não é direta, é indireta. Ou, por exemplo, a gente costuma usar um contregum, que é uma proteção que a gente tem. Aí a pessoa fica olhando para você, aquela ali já é amarrada. Eu vou fazer uma pergunta, que isso foi uma explicação que até um senhor, que ele vai nos encaminhar um vídeo de um relato,
Ele me explicou voltando do trabalho, estava voltando, ele é motorista. E ele falou que é tipo uma cordinha. Isso. Eu tô falando de uma forma leiga, Uhum. tá? Mas só pro pessoal entender. Que ele falou que é como se fosse, pra mim entender, um amuleto de proteção. Ele deu alguns mais detalhes, mas seria uma proteção. Isso mesmo. A gente usa, é um amuleto de proteção mesmo. É uma forma da gente se proteger. Eu falei de uma forma leiga, mas com total respeito. A gente lida com muitas energias. Então é uma forma da gente também se proteger, né? Na sua opinião, qual o papel da literatura no combate à intolerância religiosa? Nossa, muito importante. O conhecimento, ele é muito importante. E ele é uma coisa que não pode... Ele não é... Vamos dizer assim, que a única coisa que não é roubada da gente é o conhecimento. Então a literatura é muito importante. A gente tem que valorizar a literatura, porque hoje em dia as nossas crianças estão perdendo o hábito de ler. Elas estão perdendo totalmente o hábito de ler. Antigamente, a gente tinha os livros. Hoje em dia, a gente tem os livros em PDF. A gente tem... Você baixa pelo Google. Mas não é a mesma coisa de você ter um livro impresso. Não é a mesma coisa. Então, assim, o livro, ele é muito importante. Ele vai ensinar de uma forma, assim, muito melhor do que você ficar preso numa máquina. Você vai tatear. O tato é muito importante. E o livro também, ele tem atividades, né? Tem atividade para ler, pintar, tem... Quebra-cabeça, tem pintura, tem as informações que você vai preenchendo. Então, assim, é muito bacana, sabe? As pessoas, ele é interativo. Isso. Essa interatividade fora computador, que é muito importante hoje em dia, a gente tem tanto canetinha, tanto lápis de cor, mas as crianças quase não usam. Porque é difícil você ver um livro impresso, sabe? É mais difícil, eles ficam muito presos numa internet do que num livro físico. Então é muito importante a literatura, é muito importante a gente incentivar as crianças a voltar ao hábito de ler pelo menos um livro. Pelo menos um livro. Tayo, eu vou pedir para você falar um pouco resumidamente como surgiu a Umbanda e quais são os princípios. Então, a Umbanda, os princípios dela é a humildade, a caridade, o respeito, é a igualdade, tá? Ela surgiu em meados de 1908, quando o médium Zélio de Moraes, pela primeira vez, ele incorporou o caboclo Sete Encruzilhadas, né? E a partir daí, o caboclo, ele ditou algumas regras de como ter a igualdade, de como a gente ter o amor ao próximo, como a gente pode ajudar as pessoas. Então, a Umbanda nasceu daí, sabe? A partir dessa incorporação dele, em meados de 1908, aí mostrou como trabalhar com as ervas, como cada orixá é uma força da natureza. Então, ele surgiu, né, em meados de 1908. Então, humildade, caridade, respeito, igualdade, união. Essas são as leis da Umbanda. Tayo, muitas vezes ocorre o preconceito devido à entrega de doces. Né? Explica um pouquinho sobre a história e os significados dos doces de São Cosme e Damião. Então, a festa de Cosme e Damião, ela surgiu porque quando os negros eram açoitados, eles prometiam, né, para os seus orixás, seus pais de cabeça, dar alguma coisa em troca, para não ficar naquele sofrimento, naquele cativeiro. Então, por que homenagear Cosme e Damião, né? Porque tem essa sincretização. Xangô e Yansan tinham filhos gêmeos, né? Os Ibejes ou Ibejis. Então, para homenagear os filhos gêmeos, né? Os negros, quando conseguiam uma graça, eles davam doce. Por que o doce? Porque o doce é alegria, é a inocência da criança. Então, eles tinham uma graça alcançada. Então, por que não homenagear aqueles gêmeos, né? E por que não a inocência da criança, a saúde? Então, a alegria por ter alcançado aquela graça, por estar bem, por algum irmão ter sido libertado. Então, eles homenageavam. Por que a sincretização com Cosme e Damião? Cosme e Damião eram gêmeos, né? E por que eles? Porque eram médicos, era saúde. Então, né, na sincretização, eles davam os doces porque era o singelo das crianças.
Então, eles davam o doce porque a graça foi alcançada. Então, as festas de Cosme e Damião é isso. Às vezes você tem um ano bom, você conquistou o seu emprego, ou você conseguiu uma graça, então é para você dar os doces, para homenagear as crianças, né? Então, assim, é do diabo, não é, gente. É uma alegria poder dar os doces, porque você está homenageando aqueles que, na parte católica, foram médicos, né? Eles existiram mesmo, foram médicos. E na sincretização, porque eram gêmeos também, os filhos de Iansã e Xangô. Então, na sincretização, como acho que a maior parte das pessoas, não sei se algumas sabem, para eles, os negros poderem homenagear os seus orixás, eles sincretizavam, né, com os santos católicos, né? Por isso que a gente fala que a Umbanda ela tem um pouquinho do espiritismo, ela tem um pouquinho do católico, ela tem um pouquinho de cada religião ali. É uma religião brasileira, né? Isso, ela é afro-brasileira, ela é nossa daqui, né? Então ela tem um pouquinho de cada um. Então no sincretismo, Cosme e Damião são os Ibejes, assim como Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Xangô, São Jerônimo, São João Batista, São Jorge é Ogum, e aí criou esse sincretismo. Nos conte, por favor, alguns dos orixás. Dá pelo menos uns 2 ou 3 exemplos que são apresentados no livro. Sim. E uma característica deles. Então, vou falar de Oxum, que é minha mãe, maravilhosa. Ela é a senhora das águas doces, ela é a da fertilidade. Quando uma mulher quer engravidar, ela chama Oxum, que ela é a deusa da fertilidade. Então, Oxum, na natureza, é a mãe das águas doces. Iemanjá, que é muito conhecida, é a mãe das águas salgadas, é a mãe de todos os orixás. É aquela que, quando as crianças nascem, é ela que recebe aquela criança. Ogum, que é o orixá do trabalho, que forjava espadas, é o dono do ferro. Nós temos Xangô, que é o senhor da justiça. Obaluaê, que cuida da saúde. Então, assim, a gente tem vários orixás que cuidam da gente aí. E tem as forças da natureza. Oxóssi, por exemplo, é o senhor da caça, das frutas, da fartura. Então, cada orixá tem essa característica. Que recadinho você deixaria para as crianças de todas as religiões? Que todos nós somos iguais. Todos, independente de ser católico, de ser umbandista, Deus é um só. Ele tem outras nomenclaturas, mas Deus é um só. Então, não tenha vergonha de querer aprender um pouquinho mais, não tenha vergonha de falar da sua religião, independente de qual ela seja. Não tenha vergonha e queira sim aprender. Porque às vezes aquela dúvida que você tem, o seu amiguinho pode tirar. Então sempre queira aprender um pouquinho mais. Conhecimento nunca é demais. Gratidão pela sua presença, Obrigada, Tayô, pela parceria. Em breve, nas bibliotecas comunitárias da cidade, na biblioteca municipal e também disponível com as autoras. Tayô Buri, Fabi Mess. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigada por poder estar compartilhando um pouquinho da história do vovô Piroba, de poder ensinar um pouquinho que seja da religião, né? Então, só gratidão. Boa noite, Kelly. Muito obrigada por você estar aqui participando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi, pela oportunidade. Hoje, nós temos a presença de Kelly Franco, atriz, dubladora, palhaça. Lembrando que hoje é o dia do palhaço. Parabéns. Obrigada. Também. Kelly também é escritora. Escreveu a biografia de sua mãe, Gel Correia, através do selo literário Flechas ao Vento. Ela é professora de teatro, infantil e adulto. Kelly também é produtora cultural, conselheira da cadeira, conselheira cultural da cadeira de teatro e circo. Ela é uma grande incentivadora dos projetos que eu realizo. Quem me colocou nesse mundo dos editais. Kelly é filha da rainha das pegadinhas, da Gel Correia, mas soube construir o seu legado, sua própria carreira artística, através do seu talento, persistência e dedicação. A menina que muitos falavam é a filha da rainha das pegadinhas. E ninguém
via realmente quem era a talentosa Kelly Franco. Hoje ela está aqui para conversar conosco e também para uma contação de história. Kelly, na sua opinião, qual o papel da literatura no combate à intolerância religiosa? Fabi, antes de responder, você me trouxe aqui para chorar, Fabi? Caramba, não acredito. Que pegadinha é essa? É para entrar no clima. Emocionada, mulher. A literatura, eu vejo a literatura como uma ferramenta que auxilia na ampliação do conhecimento. Então, como forma de ampliação do conhecimento, ela leva e eleva para que as pessoas entendam que o mundo é maior do que elas imaginam. Quando a gente fala de intolerância religiosa, a literatura, ela explica e ela desmistifica e ela quebra barreiras de preconceito, ela quebra o mistério ruim, né? Porque tem um mistério bom, tem a magia que é a coisa positiva, mas tem aquela magia, aquele mistério que nos dá medo, nos assusta. Então a literatura aproxima das descobertas do mundo. Aí a gente entende que tem a diversidade, que tem outras cores, que tem outras religiões, outras crenças, e todas são alcançáveis, acessíveis. Ela é muito importante, a literatura, nesse sentido. A Kelly, ela já foi, né, professora dominical de igreja evangélica. Por isso eu gostaria que você deixasse um recadinho para as crianças de todas as religiões. Maravilha. Bem, o que eu diria, né, para as crianças? Que não importa a religião que você vai escolher um dia. O que importa é que as religiões, a base delas é o respeito, é o amor ao próximo, é a empatia, é se colocar no lugar do outro. Imagine você acreditar, gostar, ter amor por uma ideia e alguém ali te criticar, te diminuir, te menosprezar, te separar das coisas do cotidiano só porque você acredita de forma diferente. Então, eu acredito que as crianças têm que fazer suas próprias escolhas, escolher sempre na base do amor, do respeito e respeitar a outra criança que não escolheu igual. É isso. A Kelly, ela é contadora de histórias e hoje ela vai nos contar a história do O Poder do Tamborzinho do IBGI. Fica à vontade. Obrigada. Bem, eu vou começar contando, mas para isso eu preciso de uma música, porque a música ela abre o portal das contações de histórias. Quem te ensinou a contar? Quem te ensinou a contar? Foi marinheiro, o dom que veio do mar. Foi marinheiro, um dom que veio do mar. A história de hoje começa e vem através da cultura iorubá. Era um tempo feliz, próspero, alegre, cheio de brincadeiras e festividades. Naquela época, nós tínhamos um grande rei chamado Xangô e uma rainha maravilhosa chamada Oxum. O rei Xangô e a rainha Oxum cuidavam, como filhos, de 2 meninos gêmeos, os Ibejes. E os meninos eram tão felizes que tudo que eles faziam era cantar, dançar, e eles tinham ganhado, sabe o quê? Um tamborzinho mágico de mãe de todos, Iemanjá. E eles nunca mais largaram aquele tamborzinho. Para onde eles iam, eles levavam um tamborzinho mágico, presente da nossa mãe Iemanjá. Até que um dia começaram a acontecer coisas muito estranhas naquele reino. As pessoas recebiam a visita de Iku. Iku, para quem não sabe, é a morte. Todos nós sabemos que a morte ela vai chegar para todos, mas ela não pode chegar fora do tempo, fora do período certo. E ela estava fazendo isso. Do nada as pessoas andavam pelas ruas e aí pisavam numa pedra em falso, caíam e iam para o reino de Iku. Às vezes a pessoa só estava tomando um golinho d'água, uma coisinha banal, uma besteira, ia para o reino de Iku.
E aquilo deixou Xangô e Oxum muito, mas muito preocupados. Então, eles tiveram uma ideia. Chamaram todos os representantes, chamaram sacerdotes, chamaram os sábios daquele povo, chamou todos os adultos para uma reunião muito séria. Reunião na qual as crianças não podiam participar. Cada adulto teve uma ideia e nenhuma ideia tinha lógica. Nada daquilo daria certo, sabe? Até que os Ibeji estavam ouvindo a conversa dos adultos. E ouvia que os adultos estavam com muitas estratégias mirabolantes, mas eles sabiam que nada daquilo daria certo. Então, eles disseram, deixa com a gente sabe como resolver, a gente sabe como parar Iku. Sabe o que os adultos fizeram? Riram deles. Ah, criança sabe de nada, criança vai resolver um problema tão sério desse? Ah, tá bom, vamos ver o que eles podem fazer. Então, os meninos gêmeos, sem contar muito da estratégia, foram para a floresta esperar Iku passar. Enquanto um ficava atrás da árvore, descansando, dando um cochilo, recuperando as forças, o outro pegava o tamborzinho e tocava. Era uma música tão alegre, tão festiva, tão animada, que era impossível deixar de dançar. Iku estava passando naquele momento e ouviu o barulho do tamborzinho e não resistiu. Ela teve que dançar. Iku dançou, 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 dançou. E aí Iku percebeu que aquela música não tinha fim de jeito nenhum. Ela dançou por 1 hora e começou a pensar, caramba, essa música nunca acaba, mas essa música tá muito boa, eu vou continuar dançando aqui. E ela dançava. Uma coisa que Iku não sabia é que, como o menino era gêmeo, toda vez que o menino cansava, ele chamava o irmão que estava ali descansando para ficar no lugar dele. Então, quando um estava ali batendo, o outro estava descansando. E eles iam o quê? Eles iam trocando. E passou 1 hora, e passou 2 horas, e passou 3, e passou 4, e a morte estava lá. Ai, eu tô cansada. Ai, minha coluna. Ai, minhas pernas. Ai, meu joelho. Ela reclamou demais. Até que ela olhou para aquele menino e disse, esse menino não se cansa, não? Eu tô aqui dançando há horas, esse menino não se cansa, não? Ó, menino! Ó, menino! E o menino lá. O que foi, Iku? Por favor, para com essa música, eu não consigo parar de dançar, não tô aguentando mais, eu não tô aguentando, para com essa música, para com essa música. Então, um dos Ibeji disse, então vamos fazer um combinado? Eu paro de tocar o tamborzinho com uma condição. Você para de levar as pessoas fora do período, para de levar para o seu reino. Não tá na hora, não é para levar. Combinado? Iku pensou, dançou, pensou, dançou, pensou, dançou, pensou. Tá bom, mas você para de tocar porque eu não aguento mais, eu não aguento mais. Então, o menino parou, Iku parou e cumpriu a sua palavra. Não tem nada melhor do que cumprir a palavra e cumprir os combinados, não é mesmo? Essa história serve para dizer, sabe o quê? Criança também tem sabedoria, criança também tem boas ideias. Então vamos ouvir mais as crianças e vamos também prestar atenção no que os adultos têm para nos ensinar. Essa é a história dos nossos ancestrais. Obrigada. Muito obrigada pela sua presença, pela parceria de sempre. Obrigada. Eu que agradeço, Fabi.